Pessoal, tudo bem? Vamos lá, primeiro ano, seguinte, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre geometria espacial, beleza? A gente vai usar muito da geometria que a gente já estudou, tá? Só que agora a gente vai estender isso para 3 dimensões. Falando rápido aqui, a gente vai ter que ficar atento a alguns detalhes, tá? Que a gente vai discutir um pouco mais em outras situações, nossas aulas, mas, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, esse plano, tá? Eu vou estar limitando aqui a esse retângulo, mas eu queria que vocês imaginassem que o plano ele é infinito, assim como a reta, beleza? A diferença é que o plano ele vai ter 2 dimensões. E a gente pode ter um outro plano aqui também, tá? A gente vai ter um outro plano aqui. Vocês podem até imaginar, é como se fosse aqui na casa de vocês, aqui é o chão e aqui é uma parede, tá? O plano do chão e o plano da parede, eles existem independente um do outro, tá? Eles têm aqui como interseção uma reta, tá? Essa reta aqui vai ser a interseção entre esses planos. Todo ponto do plano da parede e todo ponto do plano do chão, eles estão no mesmo lugar, no mesmo plano? Não, eles estão em planos diferentes, exceto os pontos que estão na interseção, tá? Aí a gente pode falar de algumas situaçõezinhas, como por exemplo, um ponto aqui, que esteja sobre esse eixo aqui, na quina da parede. Se vocês descerem aqui assim, a gente pode falar do que seria a projeção do ponto ali no plano, etc e tal. E tem vários elementos que a gente pode falar aqui, tá? Por exemplo, essa reta aqui e essa reta aqui, elas podem ser paralelas, ou não, tá? A gente pode discutir um pouquinho sobre isso. E tem um detalhe que eu quero colocar para vocês, a gente vai discutir depois, talvez nesse vídeo ainda, o seguinte. Se essa reta e essa reta aqui, que estão em planos diferentes, se elas não têm nenhum ponto em comum, será que elas vão ser paralelas também? Fica aí para vocês pensarem. A gente vai discutir um pouquinho depois sobre isso, vocês podem perguntar aí depois se vocês quiserem, tá? Aí, no encontro depois aí, quando a gente se encontrar, vocês podem perguntar ou até no vídeo aí. Ok. O que eu quero dizer então nesse primeiro momento? Na geometria espacial, a gente vai abrir um leque enorme de possibilidades para a gente resolver, para a gente lidar com várias coisas. E alguns dos principais pontos que eu quero destacar aqui é quando a gente vai estar falando principalmente de capacidade, de volume, quando a gente vai falando do volume ocupado pelos sólidos e de área de superfície. São dois pontos extremamente importantes que a gente vai ver. Como assim? Bem, a ideia é mais ou menos o seguinte. Nós vamos falar de alguns tipos específicos de sólidos geométricos, tá? O que vai ser um sólido geométrico? De maneira mais intuitiva, eu não quero pegar muito pesado em definição aqui. Um sólido geométrico vai ser algo que você consegue imaginar construído de alguma forma, aí, com plástico, com alguma coisa que seja literalmente sólido. Tá? Em algumas situações a gente vai pensar em alguma caixa, alguma coisa que pode ser oca também. Tá? Mas no primeiro momento, a título de exemplo, algo que seja compacto, sólido. Por exemplo, a gente consegue imaginar um cubinho de madeira? Tá? A gente consegue imaginar um cubo de madeira? Seria algo assim? Dá para imaginar essa coisa aqui feita de madeira? Dá, tá? Aí, essa região aqui do espaço, a gente chama de cubo, tá? E a gente pode falar do volume ocupado por essa coisa aqui no espaço, beleza? Tem como a gente calcular o volume? Tem como calcular o volume, beleza? Tem como calcular também a área de superfície, tá? São duas coisinhas que a gente fala bastante em exercícios que eu queria que ficasse bem claro para vocês a diferença desde o início. O que é volume? Opa. O que vai ser o volume? E o que vai ser a área de superfície?
Beleza. O que são essas duas coisas aqui, então? Nós temos volume e área de superfície. O que são essas coisas aqui? Volume vai estar relacionado à questão do espaço, literalmente, tá? Quando a gente pensa em espaço ocupado por alguma coisa, por um sólido. E a área de superfície é apenas a capa, a cobertura, a casca que a gente está falando ali. Por exemplo, se eu fosse falar de uma determinada embalagem, tá? Bem, existem algumas embalagens que têm formatos próximos a esse daqui. Tá? Se eu fosse falar, por exemplo, daquelas caixinhas de papel com alumínio, etc e tal, que contém vários tipos de alimento, tá? A gente pode falar de caixinha de leite, caixinha de creme de leite, leite condensado, enfim, tem vários tipos de alimento vendido em caixinhas que tem um formato mais ou menos assim. Se eu quero falar de quanto que cabe ali dentro, quanto que cabe determinado alimento ali dentro, quantos ml cabem ali, quantos litros cabem ali, etc e tal. Se eu quero saber quanto que cabe, eu estou falando do quê? Eu estou falando do volume, tá? Então, quanto que cabe? Eu estou falando em volume. As unidades que a gente usa aqui, principalmente vai ser, a gente está falando de litros, metros cúbicos e algumas variações, tá? Por exemplo, ml, tá? ml, mililitro, é uma unidade que é uma variação do litro, tá? É um milésimo do litro. Metros cúbicos, eu posso falar de centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etc e tal. Então, algumas variações. Desse e desse são as coisas que a gente mais usa por aqui no nosso Brasil, beleza? Então tá, se eu estou falando disso, né, de quanto que vai caber de alimento aqui dentro, quantos litros, né, quantos ml cabem aqui dentro. Então eu estou falando do que? De volume. Agora, se eu quero saber quanto de papel eu vou utilizar aqui, tá? Bem, o papel você vai comprar uma folha, como essa daqui, tá? Se eu quero saber de papel, eu estou querendo saber apenas dessa superfície aqui, que você pode às vezes dobrar, tá? E fazer uma caixinha, que é basicamente o que é feito. Essa caixa aqui, ela tem dobras, etc e tal. É uma folha que foi dobrada, tá? Uma folha que foi dobrada para ficar nesse formato aqui, tá? Então tá, se eu quero saber quanto de papel foi utilizado, eu quero saber quantos metros quadrados ou quantos centímetros quadrados foram utilizados, eu estou falando da área de superfície. Beleza? Então, se eu quero saber quanto que cabe, quanto que você consegue de colocar de alimento ali dentro, em relação a litro, metro cúbico, etc e tal, famoso ml, tá? Quantos ml cabe na caixinha, né? Numa caixinha de leite, que em geral é 1 litro, né? 1 litro ou 1000 ml, a gente fala desse jeito. Tem alguns que falam em gramas também, mas aí é outra coisa. A gente pode falar um pouquinho de densidade, etc e tal, que a gente vai precisar disso daqui também para continuar a discussão. Então, a primeira diferença entre volume e área de superfície, tudo bem, ou no nosso próximo encontro a gente conversa um pouquinho mais sobre, beleza? Bem, eu quero explicitar aqui, quando a gente vai falar de volume e área de superfície, um caso específico, tá? Ou pelo menos um. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Se você pegar aqui meio tortinho, mas tudo bem. Se você pegar uma coisa assim, digamos que todos esses pedaços aqui têm a mesma medida, tá? Acabou que eu fui fazer a mão livre aqui, não ficou tudo igualzinho, mas digamos que esteja. Se você pegar algo desse tipo, se você tiver um pouco de dificuldade de visualizar, você pode até fazer isso. Você pode pegar isso daqui, tá? Só tenta desenhar um pouquinho mais de calma para todos esses pedacinhos aqui, ó, serem quadrados, beleza? Se você recortar isso daqui e dobrar, tá? Você vai conseguir montar um cubinho, tá? Como se fosse uma caixinha cúbica. Eu pergunto para você aqui,
Se aqui eu tenho vários quadradinhos com, digamos, 10 centímetros, tá? Se eu tenho aqui todos esses quadradinhos aqui com 10 centímetros, qual é a área que eu vou obter aqui? Tá? Qual é a área e qual o volume que eu vou obter? Como assim? A área, galera, é para determinar qual que seria essa superfície aqui, ó. Essa superfície de papel que eu vou utilizar aqui, ó, para construir o cubinho. Eu vou tentar até fazer com vocês daqui a pouquinho. Então, olha só. Eu quero saber qual é a área que eu vou utilizar de papel, né, para poder montar o meu cubinho, né, qual é a superfície. Uma outra situação que a gente vê a questão da área de superfície também, é quando a gente vai, por exemplo, falar de pintar um cômodo, alguma coisa. Você vai ter que pensar nas áreas somadas das paredes, tá? Então aqui eu estou falando das áreas desse sólido, beleza? Tem uns exercíciozinhos que a gente vai acabar falando sobre isso, tá? Seguinte, então, como é que eu posso determinar aqui a área e o volume? A área de superfície eu vou fazer primeiro. Nesse caso aqui, são 6 quadrados. Como é que calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado, é lado ao quadrado. Quantos quadrados nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área do cubo, a área de superfície do cubo, às vezes a gente fala só a área do cubo, tá? A área do cubo vai ser 6 vezes L ao quadrado. Eu não vou ser muito formal, tá? Mas em algumas situações, esse L aqui não vai ser ele que a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar outra letrinha em algumas situações. Porque quando a gente está falando na geometria espacial, daqui a pouco eu vou tentar deixar um pouquinho mais explícito isso. Lado é uma parada meio relativa, galera. Então, cuidado, tá bom? Ok, então vamos calcular essa área de superfície aqui desse cubinho. Como é que vai ficar? Se o lado aqui desses quadradinhos é de 10 centímetros, então a área de superfície do cubo, eu costumo falar para simplificar a área do cubo, tá? Mas é a área de superfície. Área de superfície. Área de superfície. Vai ser, então, 6 vezes L ao quadrado. No caso, L ali é 10. Então, aqui a gente vai ter 10 ao quadrado, que é 100, vezes 6, que vai dar 600. O 10 estava em centímetros, né? Então sai centímetros quadrados. Então, 600 centímetros quadrados para construir esse cubinho. E qual vai ser o volume desse cara? O volume do cubo, tá? A gente fala que o volume vai ser aresta ao cubo, tá? Aí entra a questão que eu comentei aqui antes da letrinha, tá? A gente não usa muito L aqui, lado. O lado a gente deixa mais específico para geometria plana. Na geometria espacial, quando a gente quer falar de segmento, a gente vai falar de aresta, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso depois aí, no decorrer das nossas aulas. Então tá, o volume eu vou pegar essa aresta do cubinho e vou elevar ao cubo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar ali o nosso 10 e vou elevar ao cubo. É só fazer a continha aqui, mas 10 ao cubo é bem de boa. A gente vai ter aqui 1000 centímetros cúbicos. E esse é o volume, tá? Esse é o volume desse cubinho. Dá para fazer conversão disso daqui para litros, mas a gente vai ver depois, tá? Em algum outro momento. Então,
Se você entendeu esses dois conceitos aqui, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Vários daqueles exercícios que eu trago do Enem, etc e tal, que eu mostro para vocês, a gente precisa desses dois conceitozinhos aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho mais nas aulas, a gente vai fazer um pouquinho mais de exercício, vou fazer alguns outros exemplos com vocês, tá? Mas o principal, tá, para hoje era dar uma noçãozinha disso daqui. Deixa, antes de eu terminar aqui com vocês, eu vou fazer aquilo que eu comentei. Eu vou cortar aqui com vocês. Bem, usem tesoura, tá? Eu estou usando isso daqui porque eu estou acostumado a usar. Eu vou cortar aqui, ó. Como eu fiz meio tortinho, não deve ficar, né? Deve ficar meio tortinho o meu também, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Olha o que vai acontecer. Eu falei que isso daqui vira um cubo. Por que que isso daqui vira um cubo? É o seguinte, ó. Eu vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui. 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 O meu desenho ficou tortinho, como eu disse, então eu deixei uma sobra ali para dar uma compensada. Dependendo no próximo momento eu faço isso daqui com os tamanhos mais ok. Mas me serve aqui, até se eu quiser usar para colar aqui, ó. Essa sobrinha eu posso usar para colar e vou ter o meu cubinho. Beleza? Tudo bem? Visualizaram? Então isso daqui, o cubo, quando eu abro, eu vou ter esse formato aqui, tá? Que por sinal a gente chama isso de planificação, tá? Fazer ou imaginar a planificação de um sólido é algo que também não é tão elementar assim, tá? A gente pode conversar um pouquinho sobre. Ter essa ideia da planificação de um sólido é interessante também, pode facilitar bastante. Então só mais uma vez para a gente fechar aqui, ó. Temos esse nosso cubinho. Esse cubinho com aresta 10, esse que eu fiz em especial, ele não tem aresta 10. Eu fiz um pouquinho menor para poder mostrar para vocês aqui e caber sem problemas na filmagem, beleza? Ok. Então temos aqui um cubinho, ele tendo a aresta 10, né, 10 centímetros. A gente tem aqui então ele com 1000 centímetros cúbicos de volume e a área da superfície vai ser 600 centímetros quadrados, beleza? Só para terminar então, isso a gente vai falar bastante. Esse segmento aqui, ó, que a gente chamaria de lado do quadrado, nós chamamos de aresta, beleza? Isso daqui a gente chama de aresta. O quadradinho nós chamamos de face, tá? Não sei se vocês já jogaram algum joguinho, tem que jogar um dado. A face do dado está voltada para cima. A face é esse daqui, onde às vezes tem um númerozinho escrito aqui, ou um desenho, depende do jogo. Então os dados são um exemplo de sólido geométrico que a gente vê em vários jogos. Então beleza. Então temos aqui a aresta e a face, elas são coisas diferentes. Aí, por que a gente não fala de lado? Se eu for falar lado para vocês aqui, lado seria o que, galera? O que seria o lado aqui do cubo? Seria isso? Seria a face? Não é legal, fica meio confuso, tá? Então a gente usa, né, esses nomes específicos na geometria espacial. Aresta, face. Tem algumas outras coisas para a gente conversar. Um que costuma facilitar porque permanece é o vértice, né? Então essa quininha aqui, ó, do cubo seria o vértice, belezinha? Aqui eu tenho outro vértice e assim por diante. Tudo bem? Então por hoje é isso, tá? Vai ter atividadezinha para vocês e até mais.